Morar na França com filhos pequenos. Se você está planejando se mudar para a França, mas está com um pouquinho de receio por causa dos seus filhos pequenos, ou eles estão com medo de não se adaptar, de não fazer amizade, esse vídeo é para vocês. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência e sobre 3 pontos bem importantes, que é escola, saúde e idioma. Depois da vinheta. Salut mes amis, eu me chamo Miriam Gelsch-Lester, trabalho com consultoria e assessoria para pessoas como você que querem morar na França, mas estão cheios de dúvidas. É normal você estar com esse receio, com esse medo, né? É tudo novo, a gente não sabe como funciona, os seus filhos não sabem o idioma, ou até sabem, mas estão com um pouquinho de medo de não fazer amizade, enfim, e eu vim para esclarecer tudo isso. Compartilhando a minha experiência como mãe de 2 adolescentes que vieram para a França sem saber o idioma, também estavam com medo de não fazer amizade e eu vou contar, sobreviveram. Primeiro ponto, a escola. Como que funciona a matrícula na escola, a escolha da escola? Assim como acontece no Brasil, aqui também geralmente é escolhida a escola pela distância, né, da sua residência. Ou seja, eles dão prioridade para aquela escola que é mais próxima, né, da sua residência. Dependendo do porte da cidade, você vai até o Hotel da Vila ou até a Mairie e se informa como que é feita a intenção de vaga para a escola. Dependendo da fase escolar, é feita a intenção de vaga nesse órgão público ou até mesmo diretamente na escola. Eles vão saber te direcionar. A minha experiência aqui onde moramos foi bem diferente um para o outro. O meu filho caçula, eu precisei fazer uma intenção de vaga no Hotel da Vila. E para minha filha que está no Le Collège foi direto na escola. Então isso depende do porte da escola, da fase escolar, enfim. Então é só se informando mesmo que você vai saber aonde é o lugar, né, específico para fazer essa intenção de vaga e poder matricular esse seu filho. Outra curiosidade é que, dependendo da fase escolar, eles podem solicitar uma avaliação. Ou seja, esse aluno vai passar por um exame para saber em qual nível, né, de formação ele está. E assim, escolher qual a série, né, que ele será enquadrado. Então, nem sempre vai acontecer dele ser encaixado na mesma fase escolar que ele estava no Brasil, por exemplo. Pode ser que recua, como pode ser que avance. Vai depender como ele vai sair nessa avaliação. Para o meu filho caçula, não solicitaram tal exame, então acredito que para as crianças pequenas vai ser com base no país que ele estava mesmo, mas para os alunos maiores, dos anos finais, né, no Le Collège, ou lycée, enfim, é provável que esse aluno vai passar por esse exame, então ou vai ter alguém para traduzir junto para auxiliar, ou essa prova será traduzida, no caso, se o aluno não souber, né, o idioma, que é o caso dos meus filhos, eles não sabiam nada de francês quando chegaram aqui. Então, com base nessa avaliação, eles vão encaixar você, né, vai encaixar o seu filho numa classe. A minha filha mais velha passaria por tal exame e, no fim, recuaram, desistiram, então acabaram encaixando eles basicamente como se estivesse na mesma fase escolar que estava no Brasil. Mas, conversando com os 2 diretores, né, são escolas diferentes, o meu filho caçula vai numa escola, a minha filha mais velha vai em outro. Então, com toda essa experiência, essa vivência que nós tivemos aqui e conversando com os diretores, eles me garantiram que os alunos, né, que recém chegaram não serão avaliados no mesmo nível que os alunos que já estudam aqui. Mas sim será avaliado se ele mesmo evoluiu, né, de quando ele chegou e no tempo do decorrer do tempo. Então, se ele está aprendendo idioma, se ele está conseguindo entender, se ele está querendo entrosar com a turma. Então, é uma avaliação bem individual na evolução dele. Então, não se preocupem se a pessoa, né, se o aluno, o seu filho não sabe o idioma e se ele não vai acompanhar de igual para igual com os demais. Então, ele não será avaliado no mesmo nível e sim na sua própria evolução. Outra dúvida que eu também tinha, o meu filho vai ter acompanhamento na sala de aula por ele não saber o idioma? Não, não terá acompanhamento. São alguns casos bem específicos aqui na França que o aluno tem direito a um acompanhante, né, um professor específico, e essa não é uma delas. Então, como que acontece isso no dia a dia? A minha filha mais velha pôde usar o tradutor no início e o meu filho mais novo pôde usar o computador da escola para fazer atividades específicas e também traduzir uma coisa ou outra se precisasse.
O meu filho caçula teve a sorte de ter um aluno que falava português de Portugal na mesma sala, então foi de grande ajuda no começo nessa adaptação. Já a minha filha mais velha não, então teve que se virar nos 30, mas enfim, tá bem, tá viva, sobreviveu. Mas, como eu comentei, né, eles serão avaliados de outra forma, então atividades específicas, uma hora ou outra usa o tradutor, enfim, então será esse tipo de acompanhamento, de ajuda que eles terão, mas eles não terão um professor específico para ajudá-los por não saber o idioma. E o material escolar é muito caro? Então, nós chegamos aqui em dezembro do ano passado, ou seja, dezembro de 2021. Então, meus filhos entraram na escola já no decorrer do ano letivo, né? Já estava rolando o ano letivo e eu praticamente não gastei com nada. A escola deu todo o material, tanto um quanto para o outro. Comprei caneta, lápis, coisas pequenas, mas caderno foi doado, na verdade, pela escola. Livros didáticos também são emprestados pela escola. E esse ano, então, eles começaram o ano letivo já em território francês, já estava, né, na escola, na mesma escola. Então a gente precisou comprar todo o material e os dois juntos nós gastamos em torno de 80 euros. Uma miséria, né? 80 euros para comprar todo o material, tudo novo para os dois. Então isso não inclui livro didático é emprestado pela escola, mas caderno eu comprei mais de 15, eu acho, cadernos. Então compramos todo o material por 80 euros e compramos numa loja chamada Action ou Action, né? Depende, como alguns pronunciam de um jeito, outros pronunciam de outro. É uma loja que tem um preço muito bom, muito acessível e é uma loja assim com uma variedade bem grande. É impossível sair de lá sem nada. Outra curiosidade interessante aqui em território francês é o internato. É bem comum mesmo os filhos, né, adolescentes, morarem na escola. Primeiro ponto, nós moramos aqui no sul da França, então é um território praticamente rural, né? Algumas famílias moram bem distante da escola, então optam em deixar os seus filhos durante a semana na escola. Então é um famoso internato aí no Brasil, né? Então os pais vão pagar por isso, obviamente, vão pagar pelo dormitório, mas tem essa opção sim da criança dormir na escola e ir para casa só aos fins de semana. Outra coisa que acontece muito também aqui na França é que as vilas são todas pequenininhas. Tem vilas aqui francesas que são menor do que bairros no Brasil, para vocês terem uma noção. E nem sempre essa cidade terá universidade. Muitas vezes não tem nem um lycée, que é o ensino médio. Então essa criança meio que se obriga a ir para fora, para cidades maiores, estudar. Então isso já acontece muitas vezes no lycée, que os 2 últimos anos do lycée, os 2 últimos anos do ensino médio, eles podem optar por uma área específica, né? Então é como se fosse uma faculdade, só que é no ensino médio ainda. E muitos deles, né, muitos desses alunos já vão para fora, né, já vão para outra cidade para estudar, porque na cidade onde mora atualmente não existe o curso que a pessoa escolheu, né, a qual ela quer se especializar. Então é bem comum jovens aí de 16, 17 anos já morar fora de casa, né, viver, dormir na escola. Então se começar já no liceu são 2 anos, 2 últimos anos do liceu, que já está fora de casa, aí depois já encaixa a faculdade, muitas vezes já dorme na faculdade também, e assim é bem provável que nem volte mais para casa dos pais, né? Já siga a sua vida de adulto. Então, no começo eu estranhei bastante, porque nós brasileiros temos essa coisa assim de cuidar do filho, de, né, esses laços fraternos eternos, e aqui não é assim. Os filhos realmente são feitos para a vida. Então, na adolescência, muitos deles já saem da casa dos pais e vão viver as suas vidas, enfim, dar continuidade, né, à sua vida. Segundo ponto importante, férias escolares. A cada 6 semanas, mais ou menos, terão férias. Ou seja, a cada 6 semanas de estudo, 2 de férias. Depois, mais 6 semanas de estudo, 2 semanas de férias. E tem a Grand Vacances no verão, né, en été, que é em julho e agosto. Então eles voltam só em setembro para a aula. Mas isso preocupa as pessoas que querem vir morar na França e que têm filhos pequenos, porque a cada 6 semanas eles terão 2 semanas de férias. E aonde que eu vou deixar os meus filhos para trabalhar? E então acabei descobrindo aqui mesmo, né, na escola dos meus filhos, que existem associações que cuidam dessas crianças dentro do território escolar durante as férias. Então é um serviço privado, eu não vou conseguir precisar o valor, porque isso vai mudar,
Mas existe sim, não existe aquelas creches domiciliar como no Brasil, mas existe essas associações que cuidam da criança dentro da escola, no mesmo horário que seria comum da aula, né? Então ali entre as 8 horas mais ou menos, tem o almoço e depois fica até mais ou menos umas 5 horas na escola e os pais buscam os filhos como se tivessem aula normal. Terão atividades diferenciadas, às vezes vão dar uma volta na cidade, vão conhecer um lugar diferente. É bem bacana tanto para o aluno quanto para os pais que estão tranquilo, podem trabalhar porque tem onde deixar os seus filhos. Saúde. Muitos me perguntam, Miriam, como que funciona a saúde aí na França? Porque criança pequena é o terror. Morri! Então, como que funciona se eu precisar de um hospital, de um médico, enfim. Então, a saúde pública aqui, para você ser atendido de forma gratuita, você precisa ter o Vitale, que é o número do seguro social. Então, os filhos serão dependentes de alguém, né, de um dos adultos, para poder usufruir, então, desse serviço. Caso vocês não tenham ainda o seguro social, porque não saiu, porque é bem lento esse processo, você pode ser atendido, mas muitas vezes você vai pagar, né, por esse serviço. Se você está de forma ilegal ou irregular em território francês, existe também uma associação, uma instituição chamada AMI, que é tipo um patrocínio do Estado para você ter acesso à saúde e você vai pagar aí anualmente uma taxa bem baixa, levando em consideração que se fosse pagar privado seria bem mais alto esse valor. Então você também pode ter acesso por essa instituição, então, né, por esse patrocínio, por essa associação, enfim, que é o AMI. Tá, Miriam, se eu fizer o plano de saúde. Para você fazer o plano de saúde, conhecido aqui como Mutuelle, você vai precisar do Vitale. Então, sem o Vitale, você não consegue fazer a Mutuelle. Então, a Mutuelle muitas vezes é associado ao seu trabalho. Então, é outra coisa também que você precisa avaliar, não fazer de imediato, porque dependendo da empresa, você é obrigado a se associar neste plano empresarial. Então, muitas vezes não acaba não compensando você fazer de forma individual e depois chegar numa empresa e ter que trocar esse plano. Mas você poderá incluir sim toda a sua família se você quiser. E daí sim você vai ter tanto o Vitale, que é para os atendimentos de emergência, urgência, e a Mutuelle, que vai cobrir aí tratamentos, né, médicos com um valor um pouco mais alto. Então você faz o Vitale primeiro, o número de seguro social. Se você não trabalhar fora, aí sim você pode procurar uma empresa da Mutuelle para fazer esse plano de saúde. E você vai poder incluir quem você quiser, tanto pela empresa quanto privado, né, caso você não trabalhe fora. Vamos para a última dica, que é sobre o idioma, mas antes, dá um confere aí ó, se você já se inscreveu no canal e se tiver dúvidas, deixa no comentário que eu vou voltar para responder. Terceiro ponto bem importante é o idioma, né? Então, se você já sabe, se você já está fluente no idioma, ok, vida que segue. Mas a maioria não está fluente no idioma. Vem para cá justamente para isso. Então, como que acontece, né, essa adaptação sem saber a língua oficial do país? Para os meus filhos, eles tiveram um acompanhamento de uma instituição chamada LOQUE. Então, foi a própria escola que, né, matriculou, enfim, que encaixou eles numa aula particular, gratuitamente. E isso está disponível para toda a população, para todos os habitantes, para todos os imigrantes, né, que não estão fluentes ainda no idioma. São pessoas voluntárias que vão lá doar o seu tempo e ensinar a língua materna, né, para as pessoas que estão chegando aqui no território francês. Então, na minha cidade acontece na instituição LOQUE, e os meus filhos tiveram esse acompanhamento. Na verdade, meu filho caçula teve esse acompanhamento e a minha filha fez um curso de francês dentro da escola. Então, dentro do horário ali escolar, tinha algumas vagas que não teria aula, porque depende das matérias que você escolhe, e foi onde a escola encaixou, então, o curso de francês. Então, durante o horário de escola, a minha filha fazia o curso de francês, se não me engano, era 2 vezes por semana, e o meu filho caçula 1 vez por semana, na quarta-feira, quando não tinha aula, ele ia para o LOQUE durante 1 hora, para ter esse acompanhamento aí com o nativo, né? E eles também ajudavam a fazer as tarefas da escola. Isso ajuda muito quem trabalha fora, né? Os pais que trabalham fora que não tem tempo, né, de ficar ali em cima, principalmente nessa fase de adaptação, ou para os pais que não sabem, né, o idioma. Então, isso também ajuda com a tarefa. E se você quiser se inscrever para fazer também o curso, é possível. Então, o teu filho pode ir um horário, você pode ir outro, até melhor, né? Porque ele fica mais à vontade e você também.
para errar e aprender com esse nativo, mas ajudou muito, todo mundo aqui de casa, todo mundo fez. Porque foi o primeiro contato assim direto mesmo com o nativo e sem ter outra língua intermediando ali, então era puro francês e ajudou muito a gente no início, na adaptação no francês, né, da vida real, porque você aprende um francês num curso tradicional e quando você conversa com um nativo é outro, então entram aí expressões, né, gírias, enfim, que nem sempre a gente conhece, então isso ajudou muito nesse quesito. E a dica bônus para quem ficou até o final, e essa dica é para os adultos. Então, se você não sabe francês, se você não está fluente no idioma e está na França de forma legal, regular, tem todos os documentos e tem o número do seguro social, você pode se inscrever no Pôle Emploi e fazer vários cursos de forma gratuita pelo Pôle Emploi, que é uma instituição aí do governo, né, para ajudar as pessoas a se adequarem ao mercado de trabalho, para serem inseridas no novo ramo ou no seu próprio ramo. Nós, por exemplo, que viemos de outro país, quiser fazer aí um curso, né, para se adequar à sua área e poder atuar aqui em território francês, e um desses cursos é o francês. E a instituição Greta tem uma parceria com o Pôle Emploi e é uma das instituições que oferecem um curso de francês e geralmente tem a duração de 3 meses e você recebe para estudar. Então você vai ganhar em média aí de 600 euros mensais para estudar, porque o curso é o dia inteiro, então fica difícil conciliar o curso com o trabalho, né? Então são todos os dias, o dia inteiro. E é por isso que o Pôle Emploi vai pagar para você estudar e você vai ter uma imersão nesse idioma, né? E no final ali, nas últimas semanas desse curso, tem um estágio não remunerado, porque você já está recebendo por isso, mas terá aí um estágio de 2 semanas numa empresa que você escolher e, obviamente, que vai te acolher para esse estágio. Então, assim, é uma imersão de fato, tanto no curso quanto depois no estágio numa empresa francesa, trabalhando com os franceses, para você então ter uma experiência, né, antes de mergulhar de vez nessa sociedade francesa. E aí, você quer mais informações? Então não esquece de se inscrever no canal e o nosso rendezvous próximo domingo às 17 horas, horário do Brasil. À la prochaine!